É preciso que eu suporte 2 ou 3 larvas se quiser conhecer as borboletas. Frederico Caldeira, com essa citação do Pequeno Príncipe, que nasceu em Lyon, a gente vai falar hoje de Hendrik, que um dia foi larva, odiado, asqueroso, as pessoas queriam pisar em cima, e hoje é uma linda borboleta que tem uma bomba na sua asinha esquerda e que está fazendo muito sucesso, Frederico. Marcelindo Beckler, amigos e amigas, vamos falar do Hendrik. Se o Hendrik é borboleta, o que será o Gonçalo Garcia, então, né? Aos olhos de Xabi Alonso e do Real Madrid, né? Deve ser uma grande mariposa, né? Pode ser, inclusive, uma águia, né? Com asas para voos maiores, pelo menos nessa visão muito esquisita que preteriu o brasileiro que está arrebentando no Lyon. E falaremos, evidentemente, sobre Hendrik e essa reascensão que todo mundo sabia que ia acontecer. E está acontecendo. Depois da vinheta. Uma vinheta de borboletas. Boa. Fred Caldeira, olha só, nada como novos ares, uma língua absolutamente desconhecida, um país frio, um time que não disputa título, para fazer bem a um jogador que precisa se recuperar. Os números do Hendrik no futebol europeu. Pelo Lyon, no momento que a gente está gravando esse vídeo, ele tem 5 jogos, 5 gols, 1 assistência. Aqui começam a entrar os números e numerologia. 431 minutos em campo, 1 gol a cada 86 minutos. Se for contar com assistência, uma participação em gols em cada 71 minutos. Pelo Real Madrid, ele só tinha jogado 99 minutos na temporada. Na temporada passada inteira, ele jogou 845 minutos com o Real Madrid, isso dá menos do que 10 jogos completos, dá 9 jogos e mais 15 minutos, e mais 35 minutos, e 7 gols marcados. Ele teve uma média, Fred, de 1 gol a cada 120 minutos. Foi o terceiro melhor em média de gols por minutos do Real Madrid na temporada anterior. Pois é, e ele com o Ancelotti, né, na temporada anterior, na temporada de estreia dele do Real Madrid, ele é contratado antes da chegada do Mbappé. Então mudou muito o cenário do Hendrik no Real Madrid. E ainda assim ele conseguiu uma minutagem que eu acho bastante justa, para a primeira temporada, saindo do futebol brasileiro, chegando no todo-poderoso Real Madrid. Uma realidade muito diferente das que Rodrigo e Vinícius tiveram que passar, né, que não foram direto pro time principal. E o Hendrik foi uma estrela principalmente na Copa do Rei. Quando a gente olha para essa média da primeira temporada do Hendrik no Real Madrid, 1 gol a cada 120 minutos, vamos comparar com o Gonçalo Garcia. 1 gol a cada 102 minutos. Com o Mbappé, 1 a cada 108 minutos. Vini Júnior, 1 a cada 210 minutos. Só olhando para gols e não assistências, né? E o Rodrigo, 1 gol a cada 246 minutos. Na temporada atual, o Mbappé, né, esse absurdo, tá com 1 gol a cada 70 minutos, o que tá muito próximo do Hendrik do Lyon, né, nessa amostra menorzinha. O Gonçalo Garcia, 1 gol a cada 156. O Vini, que entrou num jejum danado, 1 a cada 320. Bellingham, 1 a cada 326 e o Rodrigo a cada 357 minutos. O Hendrik, ele termina a temporada, acho que em uma relativa alta com o Ancelotti, troca o treinador, ele se lesiona na Copa do Mundo de Clubes, que poderia ter sido o grande cartão de visitas dele para o novo treinador, e é lá que brilha o Gonçalo Garcia. Então, a gente nunca ia imaginar que o Hendrik fosse tomar o espaço do Mbappé, mas ele ficou na terceira, né, posição, como segundo reserva do centroavante, e em nenhum momento foi testado pela direita, que foi uma posição que o Xabi Alonso teve que rodar muita gente, o Rodrigo não queria jogar ali, aí vinha mais Tantuono, Arda Güler e tudo mais. Ele poderia ter jogado ali, ou poderia ter sido o reserva imediato do Mbappé. Isso não aconteceu. Você acha que é um erro já bastante claro do Xabi Alonso, ou ele fez o que dava para fazer? Cara, eu acho que não é um erro tão evidente do Xabi Alonso e até do Ancelotti, se for pensar, porque essa minutagem do Hendrik na temporada passada, de 845 minutos, ele joga a Copa do Rei, os jogos menos importantes, né? Porque na decisão, eu não sei se ele chega a entrar contra o Barcelona na decisão da Copa do Rei, mas ele começa as partidas iniciais jogando contra a Celta de Vigo, contra
um time da quarta divisão que o Real Madrid jogou, ganhou por 5-0, ele não fez gol, mas jogou muito bem, então ele começa a minutagem dele na Copa do Rei nos jogos menos importantes, e no Campeonato Espanhol ele começa a ter mais minutos depois que o Real Madrid perde o título. O Real Madrid perde o título para o Barcelona faltando 3 rodadas, um 4-3, e ele não vale nada, que joga né? 6 minutos daquele jogo, e depois daquilo ele é titular em 2 partidas consecutivas e se lesiona. Aí ele se lesiona, ele perde a Copa do Mundo de Clubes, basicamente não consegue jogar ali, e depois ele se lesiona de novo, o que atrapalha já o empréstimo dele no início da temporada. Pois é. Então a situação dele no Real Madrid foi uma coincidência de fatores muito ruins para ele. Ele não ter tido espaço, com o Ancelotti acho que ele não teve espaço, o Mbappé chega pro lugar que seria o dele. Temporada passada o Rodrigo ainda era o jogador da ponta direita, depois a lesão impede com que ele saia, e aparece um jogador da base, muito querido em Madrid e tal, que não ficaria. O Gonçalo Garcia já tinha feito um gol de Copa do Rei na temporada passada, mas ele já tinha tudo certo com o Getafe. Ele acaba ficando no Real Madrid, pelo que o Xabi Alonso tinha visto dele no Mundial dos Estados Unidos. E aí o Endrick perde mais uma posição na fila e para um cara que ainda tem uma boa média de gols. Tem uma média de gols nessa temporada de um gol a cada 156 minutos. É metade do que o Endrick está tendo no Lyon. Mas é um jogador que também ajuda em outras valências do jogo no Real Madrid. Então, pensar que o Endrick jogaria no lugar do Mbappé, não. E o Mbappé joga todos os minutos, então o Endrick continuaria jogando pouco no Real Madrid. Que ele poderia jogar pela direita num 4-3-3, aí eu acho que é mais normal que ele pudesse jogar. Que ele jogasse no lugar dos Mastantuonos, Arda Güler, Rodrigo da vida. Mas o Endrick é um jogador que eu acho que longe do gol, ele pode ser perigoso para o próprio time, porque ele ainda perde muitas bolas. Ele é um cara que às vezes dribla onde não precisa, que conduz onde não precisa, e quando ele faz isso perto do gol ele é uma bomba, mas quando ele faz isso longe do gol ele pode perder bola e contra-ataque, perder bola e contra-ataque. No jogo do final de semana pelo Lyon, o Endrick não foi bem. Ele tocou na bola 29 vezes e perdeu 15. Se você perde metade das bolas e dá 15 contra-ataques, ou não são todas que vão gerar contra-ataques, mas dá uma muito boa chance do time contra-atacar, é perigoso, então tem que também manter um pouco mais de posse de bola. No final das contas, tem que ver o que o Real Madrid prefere, se é valorizar um jogador para vender ou se ele vai ser um cara útil depois no elenco, mas eu não consigo ver tão evidente duas coisas. Um, que seja culpa só do Xabi Alonso, porque o Ancelotti também colocava pouco o Endrick para jogar, ele também só jogava jogos menos relevantes, finalzinho de partidas, é uma temporada inteira que ele jogou 9 jogos completos, né? São muitos jogos, mas poucos minutos. E a posição dele estava ocupada, vem outro cara para a posição dele que também faz gols, que faz outras coisas. A única questão aqui ele poderia ter jogado na ponta direita mais vezes no Real Madrid para ser testado. De resto, é muito pouco o espaço que ele teve, mas eu consigo entender os argumentos, concordando um pouco mais, um pouco menos, mas eu consigo entender por que ele jogou pouco. Eu entendo um pouco menos, apesar de entender tudo que você falou e concordar com várias partes, porque até na apresentação do Lyon ele fala, né, que ele dá a entender que se não fosse a lesão no começo da temporada, ele poderia ter sido emprestado, que já tinha alguma movimentação nesse sentido e teria sido benéfico para todo mundo. Eu, apesar de compreender que o Gonçalo Garcia ele conseguiu entregar algo quase sempre quando utilizado, eu não consigo colocar esses dois jogadores no mesmo patamar. Eu acho que quando você vê o Endrick, quando você vê o Gonçalo Garcia, um tem uma clara projeção de teto muito maior do que o outro. O Gonçalo Garcia foi ter um grande jogo na ausência raríssima do Mbappé, logo depois que o Endrick foi emprestado, né? Que ele fez o hat-trick lá. Mas eu não consigo entender por que o Endrick não foi o segundo. Ele ficou mofando no banco por muitos e muitos jogos, né? Assim, foi um tratamento que eu acho que faltou um pouco de cuidado e de alguma inteligência do Xabi Alonso de ir soltando esse cara que já tinha conectado-se em algum grau com a torcida do Real Madrid, que gostava e que queria vê-lo mais em campo, inclusive criticava o Xabi Alonso por conta disso. Não é uma crítica só brasileira, tinha crítica em Madrid por conta dessa pouca utilização do Endrick, porém o empréstimo foi perfeito para todo mundo, né? Assim, ele claramente não seria utilizado no Real Madrid, não sei como seria com a Arbeloa, mas o Mbappé não vai desfalcar o time tanto assim, e eu continuo achando que na direita ele não jogaria, ainda mais depois que o Rodrigo foi voltar a jogar pelo lado direito, já mais pro meio da metade dessa temporada. Eu acho que foi é muito difícil você, por mais que seja
uma promessa de fenômeno como eu considero que o Endrick seja, você sair direto para o Real Madrid e ter mais minutagem do que ele teve. É muito, muito, muito difícil. Então, realmente, ainda mais depois da chegada do Mbappé, né? Então, acho que esse empréstimo ele veio numa hora perfeita e tá dando... Esse começo dele no Lyon, ele tá entregando pra gente o que a gente suspeitava que ele entregaria se tivesse minutagem, né? E aí recoloca o Endrick nos debates de seleção brasileira, que eu acho que ele nunca deveria ter saído, mas é difícil a gente falar de um jogador que não joga. Como ele tá jogando e tá fazendo o que ele tá fazendo pelo Lyon, ele se recoloca automaticamente. E a gente comparando esses números do Endrick com os números dos atacantes da seleção brasileira, que para mim todos são incompletos, a gente vê que o Endrick pelo menos está entregando, o que ele está entregando no Lyon, ele tem que jogar na seleção. Se ele continuar com uma média de quase 1 gol por jogo, toda hora levando perigo, toda hora criando alguma coisa, ele tem um poder de destruição muito maior do que os outros atacantes da seleção brasileira. Vamos mostrar aqui, Fred, eu vou um, você vai outro na lista que a gente fez aqui, o que são os atacantes que estão no radar do Carlo Ancelotti. Eu tenho um aqui que é o Igor Thiago, que aparentemente não está, mas poderia. O João Pedro tem média de 1 gol a cada 195 minutos na sua temporada com o Chelsea. Se a gente somar as assistências, 1 gol a cada 138 minutos. O Matheus Cunha no Manchester United, 1 gol a cada 278 minutos, vai para 208 contando com assistências, portanto participações para gol. Sim, o Richarlison 1 a cada 237 minutos. Com as assistências do Richarlison, uma participação em gols a cada 172 minutos, dá um pouquinho menos de 1 a cada 2 jogos. E tá machucado o Richarlison, né? Vamos ver se ele volta a tempo para essa data FIFA de março. O Vitor Roque, do Palmeiras, em 2025, né? Olhando para a temporada do calendário. 1 gol a cada 191 minutos, 153 minutos para cada participação com assistências. Isso. Falando dos jogadores do futebol brasileiro, contar 2025, porque 2026 está um pouco sujo de campeonato estadual que virou pré-temporada, né? E uma amostragem ainda muito pequenininha. Por mais que o Endrick também tenha começado no Lyon em janeiro, mas já é temporada rodando, né? Os caras do Brasil estão rodando bem menos. O Caio Jorge, ano passado, 1 gol a cada 132, com as assistências, 1 gol a cada 98 minutos. O Pedro, do Flamengo, 1 gol a cada 129 minutos, com assistências, cai bastante para 88 minutos para cada participação. É a melhor média dos atacantes brasileiros, a do Pedro. E o Igor Thiago, que é um cara que não está no radar, porque ainda não foi chamado. Vamos ver o que o Ancelotti vai fazer na convocação de março. 1 gol a cada 120 minutos pelo Brentford, 114 com as assistências do Igor Thiago. Ele tem muito mais gols do que assistências na temporada. O Lyon tem a melhor média dos principais atacantes do Brasil. Lembrando, 1 gol a cada 86, com assistências, 1 gol a cada 71 minutos. Eu já vi você falando, Fred, que ele tem que estar, né? Tem que estar. Tem que estar. Cara, não só pelo que ele está fazendo, claro que ajuda muito na argumentação, mas por realmente entender, ver no Endrick um diamante muito, muito, muito relevante e que pode ser um jogador, como os jovens falam, geracional. Eu acho que o Endrick tem potencial para tudo isso mesmo, tem que colocá-lo em campo e ele tem que estar no grupo da Copa. Eu até cheguei a comparar no melhor futebol do mundo das últimas semanas com o que foi o Ronaldo na Copa de 94, uma jovem promessa que foi lá e não jogou, mas estava no grupo. O Kaká em 2002, uma grande promessa que foi lá e não jogou, mas estava no grupo. O Endrick eu acho que pode ir até um pouco além, porque, primeiro, eu acho que ele tem que estar. Segundo, que como você mesmo detectou, a gente não tem um atacante completo, algum dono da posição, uma posição que talvez nem exista, né? O Carlo Ancelotti ele tem colocado a seleção brasileira sem centroavante, com um ataque um pouco mais móvel, mas eu acho que precisando de gol, olhando aqui, vamos lá, um jogo, oitavas de final da Copa do Mundo, o Brasil não está conseguindo furar a defesa adversária e precisa olhar para o banco para trazer um gol. E aí você tem João Pedro, Richarlison e Matheus Cunha e o Endrick. Eu pensaria no Endrick. Eu pensaria no Endrick como prioridade porque eu acho que ele tem essa proximidade, essa facilidade, esse talento para fazer gol que é difícil de achar mesmo, cara. Não é só na seleção brasileira, não. Aqui eu tenho um ponto que eu também acho que continuando como ele está jogando, ele não pode estar fora,
porque assim, é uma média de gols, é uma capacidade de transformar nada em gol, né? Assim, o gol que ele fez agora no meio de semana pela Copa da França é uma jogada meio que perdida, ele tem uma arrancada muito forte para dar um toque e tirar o zagueiro da jogada, porque é um passe muito curto para ele consegue ganhar essa vantagem. E depois uma finalização fortíssima, o goleiro não vê praticamente por onde passa, a bola nem é tão bem colocada assim, ela vai alta no meio do gol, mas não dá nem um tempo de reação pro goleiro, porque é um tirambaço muito forte. Então ele dá essa sensação de que a qualquer momento ele pode marcar, que os outros não dão. Então realmente isso ele tem diferente dos outros atacantes. Eu tenho um ponto que é, o Ancelotti conhece. Sim. O Ancelotti passou um ano com ele no Real Madrid e não chamou. Então por isso que quando a gente vilaniza o Xabi Alonso de que não coloca para jogar, o Ancelotti também não colocava e não convoca. Então assim, é um trunfo pro Endrick que o Ancelotti conhece ele. Eu acho que vai ser irresistível se ele continuar com essa média, por mais que o Ancelotti já tenha visto e não tenha gostado, acho que vai ser irresistível que chame. Mas eu também coloco na conta do Ancelotti, tá? Porque ele viu, conheceu, e ele tem esses atacantes que são o João Pedro, o Matheus Cunha, os Richarlison, que são os caras que cumprem alguma função ali, mas que não fazem tantos gols. E você tem um cara especialista em fazer gols, um assassino das áreas, e que o Ancelotti viu por um ano e que insiste em não chamar. Não chamou nas datas FIFA de setembro, outubro, novembro. Acho que da de setembro ele já estava recuperado. E a última que ele pode chamar é a de março. E se o Endrick continuar com essa média, eu acho também que ele tem que estar. E outra coisa é característica, né? Ele não tem, talvez, a característica que o Ancelotti esteja procurando, que é o atacante de área. Isso ele não é. Um cara que sai bastante da área também, que é um cara que vai buscar jogo, que vai buscar vida, que vai, inclusive, muito para a ponta para buscar jogada por ali. E talvez o Ancelotti queira um jogador mais parado na área, se não for João Pedro e Matheus Cunha, que funciona às vezes até como 10. Então, eu acho que ele deve estar. Continuando com essa média, eu acho que ele deve estar. A gente tem que ver mais. Vamos ver. Pô, o início, o primeiro mês foi muito bom. 5 jogos, 5 gols. Vamos ver os próximos 5. E depois os próximos 5. Até março, ele tem tempo para mostrar isso. E aí eu acho que foi uma boa decisão, né? Porque até março tem tanta coisa que... Ele tem 3 meses de futebol para mostrar. Até a convocação. Foi para um time que queria ele, para um técnico que queria ele, e a adaptação foi muito rápida para ele poder chegar bem para a última convocação antes da decisiva. A gente pode até pensar que, vamos lá, o Ancelotti não convocou porque ele não estava jogando. Mas, se eu não me engano, ele convocou o Richarlison com pouquíssimos jogos pelo Tottenham, voltando de pré-temporada e ainda sem... Realmente, o começo de temporada do Richarlison foi muito bom, mas não era um Richarlison... Para mim, aquela convocação do Richarlison e as outras são muito de alguém que viu e gostou e tem como um dos jogadores que ele conhece e acha que é importante ter. Né? O Richarlison trabalhou com o Ancelotti no Everton e foi a grande fase da carreira do Richarlison, inclusive. Então, acho que a gente pode entrar pelo que você entrou mesmo, né? Talvez... o Ancelotti não foi só porque o Endrick não estava jogando. É porque ele não tem algo que o Ancelotti está procurando para aquela posição. O próprio Ancelotti falou, né? Que são poucas novidades que ele vai chamar para a lista de março, que ele já está com a lista praticamente fechada. O desenho do centro do ataque, para mim, ele ainda está muito como uma grande interrogação. Eu não sei quantas vagas para centroavante vai ter, e quantas vagas da característica do Endrick existirão, né? Porque se ele quiser esse cara de referência na área, que tem estatura para bola aérea, o Endrick, ele vai perder. Ele não vai ser esse cara. E se ele for competir como um atacante móvel para sair, e aí ele entrar na seara de Estevão, de Vinícius, de Rodrigo, de Luiz Henrique, aí realmente ele vai para trás de uma fila muito maior. Então eu não sei se talvez nesse quebra-cabeça não tenha tanta peça sobrando assim pro Endrick. Pois é, e talvez assim a gente esteja dando muita volta e o principal que você quer de um atacante seja gol. Pois é. Então, o que a gente precisa é gol. E aí, esse cara tá entregando um gol a cada 70 minutos. O Matheus Cunha tá entregando um gol a cada 278 minutos. O João Pedro um gol a cada 195 minutos. Esse cara aqui tá entregando muito mais. Então talvez você tenha que adaptar, mudar alguma coisa para encaixar ele por ali. Eu quero abrir um pequeno parênteses. Por favor. 5 jogos do Endrick. 5 gols, uma assistência. A gente está aqui fazendo um programa, será que deve ir, não deve? Isso daqui. 5, e olha que antes de 5 jogos,
A gente tinha decidido o tema antes do jogo do meio de semana, por exemplo, já com 4 jogos a gente já tinha definido que a gente falaria do Endrick. Você imagina o que o Neymar vai precisar para ter o nome gritado para ir para a seleção? Se o Endrick precisou de 3, 4 jogos para todo mundo falar, pô, ele precisa ir, o Neymar vai precisar, Fred, de 45 minutos, eu acho. Tá? Se ele brilhar num grande jogo do Campeonato Brasileiro, já vai ser tema daqui, inclusive. Já vai ser tema do nosso programa, inclusive, porque essa conta que a gente está fazendo, o Endrick e os outros e tal, quanto os atacantes, numa dessa vai ter que colocar o Neymar aí também. Claro. É só assim, o poder de colocar na discussão. O Endrick estava fora. 3 jogos, agora ele tem que estar dentro. O Neymar vai precisar de muito pouco. E aí, é porque são jogadores especiais, né? Em momentos completamente diferentes de carreira, e são casos completamente diferentes entre si, mas são jogadores tratados, o Endrick muito mais por projeção. O Endrick talvez é um pouco de presente e muito de futuro, e o Neymar é quase tudo de passado. E aí estamos esperando que algum presente dialogue com esse passado para que exista talvez uma pauta para falar sobre Neymar na seleção brasileira e na Copa do Mundo. Agora, tem muito atacante, por exemplo, o Igor Thiago ele pode fazer um gol por rodada que talvez ele não vá. Né? Então não é só o gol, é de quem vem e do que a gente espera desses caras. E eu acho que faz sentido mesmo, né? O Endrick ele tem que ser tratado de maneira diferente. Agora, eu fico pensando se foi uma boa ele pro Real Madrid. Eu acho que sim. Você acha que sim? Primeiro você aceita, depois você vê o que tem do outro lado. Porque não passa Real Madrid toda hora. Se ele não tivesse aceitado o Real Madrid naquele momento, ia ter chegado o Mbappé, acho que dificilmente o Real Madrid teria contratado, ou até poderia ter contratado porque o Real Madrid tem menos pressa do que o Endrick. Pois é, então exato. Contrata para ver se joga, para ver se 1, 2, 3 temporadas joga, se não começa a tentar recuperar o investimento. Mas numa dessas você não aceita e você fica e nunca mais aparece o Real Madrid, sabe? Eu acho que o movimento dele de sair do Real Madrid agora, de buscar a vida no Lyon, eu acho que é muito bom. Porque se ele vai muito bem, se ele arrebenta no Lyon, o técnico do Real Madrid da próxima temporada pensa, pô, como que a gente vai encaixar? E se no final das contas não tem encaixe, é Mbappé ou Endrick, aí vende, e acho que um jogador que é vendido pelo Real Madrid, depois de fazer bons 6 meses só por um encaixe tático que não dê ele e Mbappé, aí você vende e acho que vai vender bem, vai vender para um outro grande clube que seria o que teria aparecido se ele tivesse recusado o Real Madrid. Mas primeiro ele aceitou, para depois ir para o plano B, entendeu? Pensando em carreira não tem nenhuma dúvida, né? Pensando em Copa do Mundo, é você aceitar que você vai ficar muito mais provavelmente com essa minutagem do que com a minutagem que ele teria em outro clube do nível do Lyon, ou de um nível até um pouco acima do Lyon. Porque se ele estivesse fazendo isso que ele está fazendo no Lyon, desde que ele saiu do Palmeiras por outro clube, eu tenho poucas dúvidas que ele teria estado em quase todas as convocações. Tenho poucas dúvidas. Mas ele... Inclusive se tivesse ficado no Palmeiras, né? Sem nenhuma dúvida. Mas pensando que, né, na cadeia alimentar ele teria que ter saído porque pintou uma proposta gigante do Bournemouth, que comprou o Ryan agora, que é outra bombinha também, que é um projeto de craquinho. Ele poderia estar fazendo gol pra caramba e poderia ter estado em várias outras convocações. Então, pensando em Copa do Mundo, o relógio do Real Madrid é diferente do relógio do Endrick. Vamos ver se ele consegue correr atrás desse tempo relativamente perdido agora no Lyon, pensando, claro, em Copa do Mundo. Além de tudo, deu azar da lesão, né? Pois que tirou ainda dele meia temporada. A primeira ele tentou no Real Madrid, a segunda ele ficou 6 meses sem poder, porque o técnico já não contava com ele, se lesionou. E não pôde sair, Frederiquinho. Tudo dentro de contexto, Marcelo Beckler? Tudo dentro de contexto, Fred. Então vamos para o nosso querido Out of Context. Frederico Caldeira. Tenho 2 coisas aqui. Uma foi você que trouxe pra gente, pra quem não sabe, o autor do Pequeno Príncipe é de Lyon. Então eu queria aqui que a gente analisasse algumas falas desse livro, que é um sucesso de vendas. Por favor. Eu, sinceramente, ainda estou esperando sair o filme, porque ninguém merece também ficar lendo. Talvez já tenha saído o filme também. Estou esperando sair outro, então, porque se saiu e a gente não está sabendo, é porque não é bom. Mas tem algumas frases aqui do Pequeno Príncipe que a gente pode analisar. Por exemplo, é loucura odiar todas as rosas porque uma te espetou. Olha só.
Eu não acho não, tá? Eu não acho não. Uma experiência ruim basta. Porque não tem um negócio que um gato escaldado tem medo de água fria? Tem, verdade. Então assim, o gato uma vez foi queimado e a partir dali ele já tem medo de qualquer água. Tá certo o gato. Ele provavelmente não leu O Pequeno Príncipe, né? Não, o gato também deve estar esperando sair o filme. Deve estar esperando sair o filme. Esse autor, né, de Lyon, ele tem uma certa obsessão com rosas. Ele fala também, foi o tempo que dedicaste à tua rosa que a fez tão importante. Nem sempre. Mas essa daqui eu acho uma frase boa, tá? Pô, mas se você se dedica, você pode dedicar o tempo todo da vida a algo que nem sempre vai ser importante. E não, isso eu não tenho dúvida. Por exemplo, eu aprendi a pular corda. É uma coisa que não vale nada, mas eu adoro porque eu aprendi. E eu dediquei muito tempo, tá? E é importante pra você. Foram muitos aquecimentos na academia pulando corda. Eu não sei pular corda. Então, é porque você não dedicaste... Não dediquei. Não Fred, dediquei. tempo suficiente à tua rosa. Verdade. E hoje eu vejo alguém pulando corda mal e falo, não dedicou. Não dedicou. Mas você consegue fazer aquele, né? Aquelas... Consigo. Pô, duplo tu escarpado e os cacete? Eu sei fazer alguns truques. Um é pular como se tivesse... Tipo um pé só. Como se estivesse correndo parado. Levantando o joelho até o peito. Então você virou quase Eu sou um atleta olímpico de pular corda. Se fosse esporte Eu sou olímpico. um boxeador que não sabe lutar boxe, mas sabe pular corda. Que é um belo aquecimento, inclusive, né? Dizem que... É bom mesmo. Eu sei cruzar, eu sei dar tipo, a corda bate 2 vezes em cada pulo. E aí, tem uma outra citação aqui que eu acho importante perguntar para quem está nos assistindo, né? Porque o nosso programa, ele toda terça-feira, 11 da manhã. Né? E o Pequeno Príncipe, ele diz, se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3, eu começarei a ser feliz. Será que o público está feliz desde as 10 da manhã esperando pela gente, Marcelo Beckler? Essa é uma frase muito boa, tá? É muito que mostra bonita. que você sabe o que é que ela mostra? Que você não é feliz só pela coisa. O esperar a coisa ou a expectativa da coisa também te deixa feliz. Exato. Porém, ele não deixa claro se ele ainda estará feliz às 4 da tarde. Às 4h15 já pode ter passado. Pode também. estar de saco cheio já. Ele fala, tá na hora do trem de volta. Tem hein? muita coisa que, assim, é igual futebol, né? Futebol é ótimo, o ruim é quando tem jogo. Isso. Exatamente. Então, numa dessas pode ser assim, pô, seu time joga às 4, Fred, às 3 você tá feliz. Às 4h02, dependendo da velocidade do Manchester City naquele dia, você já pode não estar mais. Às 4h02 você pode já ter, né, quebrado o seu controle remoto, porque o lateral esquerdo que você sempre soube que não poderia ser mantido para essa temporada, ele errou mais um passe. Tá bem específico esse exemplo, hein? Não é nem o meu caso, né? Porque eu tô feliz com os laterais esquerdos do meu time, mas eu tenho certeza que muita gente pode se identificar exatamente com essa posição. A frase mais famosa do Pequeno Príncipe, tu te torna eternamente responsável por aquilo que cativas. Eu, como não quero ficar sendo responsável pelos outros, não cativo nada. Zero cativante. Começo a cativar uma pessoa, uma situação, alguém, eu já paro por ali, falo, não se cative, não se cative, não espere que eu seja responsável por você, eu tenho que te levar depois no judô e te buscar no inglês. Isso, exatamente. É uma frase que tem um peso, né? Eternamente responsável, meu amigo. Eu nem sei se eu queria cativar. Agora que tá se falando aí de responsabilidade emocional, esse tipo de coisa. Pequeno Príncipe já tá, ó. Há muito tempo. E aí, cara, sobre Pequeno Príncipe, muita gente, especialmente que torce pro time que eu torço, vai se lembrar daquele julgamento da Portuguesa, do Fluminense e do Flamengo, porque o então advogado e futuro presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, ele citou o Pequeno Príncipe na hora de um dos momentos dele falar ali como parte interessada no caso, e eu cobri esses julgamentos em loco. Eu estava lá no fórum, cobrindo pelo Esporte Interativo, e eu me lembro, né, da gente
da imprensa se entreolhando enquanto o Mário Bittencourt declamava aspas do Pequeno Príncipe. E temos um Pequeno Príncipe agora em Lyon, chamado Endrick. Você lembra qual aspa que foi? Puxa, rapaz, não foi essa. Qual foi, cara? O advogado citou a passagem "quando ele chega ao quinto planeta", porque é o regulamento, não compreendo, disse o Pequeno Príncipe. Não é para compreender, é o regulamento, tem que ser cumprido. Ah, porque o Pequeno Príncipe ele vai viajando de planetas em planetas, né? Isso. E aí o Fluminense queria que o regulamento fosse cumprido tal qual o Pequeno Príncipe. É isso. Exatamente. Então, em algum planeta, o Fluminense estava certo e por isso não foi rebaixado. Mas basicamente o Pequeno Príncipe queria entender as regras. Isso. Ele falou, não entendo isso daqui, porque no outro planeta era diferente. E aí, não sei se é a raposa que fala com ele, não é para entender, o regulamento tem que ser cumprido. Isso aqui ele pode simplesmente ter chegado na Alemanha, tá, Fred? Pode ser. É regra e acabou. Pode ser. Já viu aquela história de que tinha um alemão conversando com uma pessoa e a pessoa falando assim, pô, mas na Alemanha como é que faz para dirigir sem carteira de habilitação? Não pode. Então, mas vai que um dia você sai de casa. Não pode. Não se dirige. Mas vai que eu só quero ir na esquina, comprar supermercado e ir trazendo o carro. É impossível dirigir sem habilitação. Exato. Não, uma vez eu estava no aeroporto de Frankfurt e aí fui lá fazer um check-in e aí não tinha ninguém naquela organização de fila que fica, né, todo um caminhozinho ali para você chegar no guichê. Não tinha ninguém, eu fui por fora, direto no guichê, e o cara, não. Você tem que passar por tudo pra vir aqui falar comigo. Eu falei, cara, é impressionante. Parece uma cena de Mr. Bean. Parece. O cara fica ali parado, te vendo. Exato. Com mala, todo muita humilhação, troncho, cara. É inacreditável. É muita humilhação. É inacreditável. Mas na Alemanha isso acontece. Mais uma curiosidade sobre Endrick saindo de planeta, rebaixamento, Fluminense, fila de aeroporto. Só um parênteses. Quem era para ter sido rebaixado era o Flamengo, tá? Que foi punido, não foi o Fluminense. Então, voltando. É verdade que teria caído... porque era por causa do Portuguesa André e Santos. Fluminense, né? Era Portuguesa e o Flamengo tinha sido punido, a Portuguesa estava tentando não ser punida e o Fluminense entrou como terceiro interessado. Mas o Flamengo e a Portuguesa foram punidos, então a classificação final foi com o Fluminense acima do Flamengo. Eu lembro que tinha alguma coisa disso também. Uma última curiosidade, o contrato não foi exposto, mas o que foi noticiado, que o Lyon só tem que pagar o Real Madrid o empréstimo do Endrick se o Endrick não jogar. Ele custa 1 milhão de euros, mas a cada 5 jogos que o Endrick for titular, abate 200 mil. Rapaz. Então, no final das contas, se ele jogar 25 jogos, o Lyon não tem que pagar nada. Se ele for titular 25 jogos, o Lyon não tem que pagar nada. Se ele não fosse titular em nenhuma partida, teria que pagar 1 milhão de euros ao Real Madrid. Então, basicamente, se não jogar, vai ser punido. O Real Madrid emprestou para jogar. É um bom acordo. Pro Endrick, principalmente. Então, no não final que ele das precisasse contas, disso, último né? jogo da temporada... último jogo da temporada, 24 jogos e tal, o Lyon pode colocar em campo para não ter que pagar o Real Madrid 200 mil euros a mais. Resumo. Fred Caldeira, resumindo então, Endrick no Real Madrid e Endrick em seleção brasileira. Quem é que tá certo, quem é que tá errado, o que tem que acontecer? Bom, eu acho que depois dessa temporada a gente tem que ver ele voltando pro Real Madrid, como é que vai estar a configuração, porém, essa conversa ela vai se repetir. Porque, no máximo, o Endrick será um reserva do Mbappé. A não ser que o Real Madrid... Não, mesmo que jogue com 2 atacantes, vai ser Vinícius e Mbappé. Então, não tem muito espaço de titularidade pro Endrick no Real Madrid, olhando com os olhos de janeiro de 2026. Eu acho muito difícil que isso aconteça. Então, eu não sei se a gente vai ter que ter uma conversa um pouco desconfortável para os sonhos do Endrick no Real Madrid, já na próxima janela de transferências, porque ainda que, vamos supor, o Gonçalo Garcia não esteja mais no Real Madrid, ele no máximo será um reserva de um cara que raramente se machuca, que é o Kylian Mbappé. Então, eu não sei.
Não sei como que... Se o Endrick, se será bom pro Endrick estar no Real Madrid na próxima temporada, ainda que o discurso de hoje seja esse, né? Depois do Lyon, volta pro Real Madrid e provavelmente vai ficar. Mas a gente não sabe nem como é que vai estar o Real Madrid, quem vai ser o treinador do Real Madrid, mas eu acho que é possível que a gente tenha essa conversa. A não ser que ele arrebente na Copa do Mundo de uma maneira que faça com que ele volte pro Real Madrid com um status completamente diferente, e aí ele tem que ser encaixado no time de alguma forma, né? Mas são vários sis no meio desse caminho. Agora, pra mim, Copa do Mundo ele tem que estar, repito. No grupo ele tem que estar, e acho que é um cara de minutagem de Copa do Mundo e não só de grupo. Então, a minha visão eu consigo entender que ele não tenha jogado no Real Madrid, não só nessa temporada, mas na última também, porque as características dele são muito parecidas com a do Mbappé. É um atacante de explosão, velocidade e terminar jogadas. Os outros são preparadores, Vinícius, Rodrigo, Arda Güler, Mastantuono, são mais preparadores de jogadas para que o Mbappé faça todos os gols, né? O Mbappé tem até aqui, neste momento, 48% dos gols do Real Madrid na temporada são marcados pelo Mbappé. Ele termina basicamente todas as jogadas do Real Madrid e os outros dividem os gols. São características muito parecidas que eu acho que dificultaria, inclusive, que os dois jogassem juntos. O Vinícius não tá bem e tal, numa dessas o Real Madrid vende o Vinícius. Ainda assim, acho muito difícil que dois atacantes com pouquíssimas assistências, como eles têm, se eu não estou enganado, o Mbappé tem 2 ou 3 assistências só essa temporada, o Endrick 1, porque eles terminam as jogadas, eles não preparam jogadas. E até o Gonçalo Garcia, que tomou a frente do Endrick na disputa, ele é um jogador que faz mais pivô, é um atacante mais de área, mais de jogo aéreo, que dá uma característica diferente. Então, eu entendo a dificuldade que o Endrick teve no Real Madrid, porque ele é um Mbappézinho. Hoje ele é um Mbappézinho. E aí o Real Madrid já tem o Mbappézão. Então é difícil mesmo. E o que era difícil com o Ancelotti no Real Madrid, porque hoje o técnico da seleção brasileira é o Ancelotti e não foi só algo do Xabi Alonso. O Endrick do Lyon, eu também acho que tem que estar. O cara que faz um gol por jogo tem que estar. Com o nível de atacantes que nós temos, que também não são atacantes que fazem muitos gols, à exceção do Mbappé. Não, e a gente não tem o Mbappé. Pois é, na seleção a gente não tem. A não ser que a gente tivesse um jogador desse, como a gente não tem. Se o Endrick mantiver, eu acho que nem a média de um gol por jogo, mas mantiver uma boa média de gols pelo Lyon, ele tem que estar na convocação de março, pelo menos, e aí em março ser observado se tem encaixe com esses caras. E se não tiver, e continuar fazendo gols, que o Ancelotti pense até junho como que vai encaixar esse cara tão especial, assim, tão explosivo como ele é no ataque da seleção. Mas especialmente, eu consigo entender ele não ter jogado no Real Madrid. Porque ele foi contratado para depois um time que 6 meses depois contratou o mesmo jogador, a mesma característica de jogador que é o Mbappé, com a diferença que um é destro e outro é canhoto. O Mbappé cai um pouquinho mais pela esquerda, ele um pouquinho mais pela direita, mas eu acho que eles dialogariam muito pouco no ataque. Os dois técnicos que passaram por lá também não acharam esse encaixe. É um problema para daqui a 6 meses, ele no Real Madrid, mas por enquanto, aproveitar o Lyon, fazer um tanto de gol que ele puder, até porque o Lyon não tem muito mais coisa para fazer que não seja fazer um tanto de gol, e depois tentar a sorte na seleção brasileira. Eu também acho que na fase que ele está jogando, que ele deve ser considerado pelo Ancelotti. Time titular eu acho praticamente inviável, né? Você olhando para os nomes que tem ali da seleção brasileira. Vinícius, Rafinha e Estevão já são titulares? Dá para dizer isso? Eu diria que sim, a não ser que ele queira mudar a forma de jogo. Se ele quiser manter perto de um 4-2-4, são esses. Se ele quiser mudar, ainda tem o Rodrigo, e normalmente ele está jogando com um atacante que tem um pouco mais de corpo para proteger bola, né? O Matheus ou o João Pedro para fazer alguma espécie de pivô. Ele poderia entrar Mas ali, são preparadores talvez. de jogadas, né? Então, ele não entra, ele entraria, ele brigaria nessa mobilidade com... Não sei. Não sei como que teria um caminho para o Endrick ser titular. Mas ser um cara utilizado em necessidade de um pouco mais de um cara agudo ali para gol, eu acho que ele precisa estar... O Ancelotti precisa olhar para o banco e ter o Endrick ali. 30 minutos do segundo tempo. Brasil e França, 1-0 para os caras. Vai colocar o Richarlison, vai colocar o Endrick, né? Pois é. Quem é que pode bagunçar e dificultar a defesa da França? Acho muito mais provável que seja o Endrick do que seja o Richarlison. Frederiquinho, terça-feira que vem a gente volta.
terça-feira que vem é carnaval. Ih, E eu espero que rapaz. todo o nosso respeitável público aqui esteja alucinado às 11 da manhã, assistindo a gente no bloco, celularzinho numa mão, Isso. uma latinha na outra, a latinha extremamente duvidosa o que tem ali dentro, inclusive se é de beber ou se não é. Exatamente. É uma grande questão, né? Não vai pegar a latinha de outro e dar um gole que você não sabe o que tem ali. Não. Não faça isso. Sempre cheira antes de tomar. Se a gente vem às 11 da manhã, eu espero que vocês às 10 já estejam pulando o carnaval. Um beijo pra vocês. É. E até terça-feira que vem que eu vou tentar achar um bloco. O bloco do Eu Sozinho aqui em Manchester. Ano passado eu fui de bloco em Barcelona. Fui em 2. Aqui não tem. Já é mais do que aí. Pois é. Tchau, Frederiquinho. Beijo, beijo.